Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Estamos estudando o livro O Residente e no capítulo 8. Caros ouvintes, quero começar o programa hoje deixando para vocês o site da editora Itapuã. A gente sempre começa com o site da Boa Nova, mas hoje nós vamos fazer diferente. Hoje vou deixar para vocês o site da editora Itapuã e também o endereço do blog. É www.itapuãeditora.com.br. O Itapuã, pessoal, escreve com I-T-A-P-U-A. Eu estou falando isso porque muita gente troca, põe o I, em vez do U, põe o O e esquece do A. E vamos colocar lá, www.itapuaeditora.com.br. E para quem quiser conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. Quero lembrar a vocês que nós estamos com o lançamento do livro Não Aceito Morrer. É uma obra muito bonita. Inclusive, o nosso autor, o Aguinaldo Cardoso, deu uma entrevista na Globo falando sobre o livro e ficou muito bom. O livro conta a história de uma menina de 15 anos, né, e o capitão da equipe de futebol. Eles iam de carro para um baile de debutante da menina e, de repente, um acidente, uma colisão. E mostra ela, a personagem principal, ela sem saber o que está acontecendo, né? Não teve uma educação espiritual. E aí ela nesse processo de entrar em estado de coma, ela fica entre o plano físico e o plano extrafísico. E mostra também a família dela, né? A família dela toda envolvida com a situação desse coma e também passam a questionar as questões espirituais. Os médicos, mostram os médicos incrédulos na questão divina. Também, quando ela volta do coma, eles passam a ver que Deus existe. É muito bonita a história, muito emocionante. O final não é esse que eu estou falando com vocês, que ela volta do coma. Vale a pena ler esse livro para vocês terem uma ideia do que acontece nessa transitoriedade entre a vida física e a morte também do corpo físico. O livro vocês podem ter acesso lá no nosso site da editora, onde tem o degustação. Entre no site, conheça o nosso livro, O Não Aceito Morrer. Quero também falar com vocês do nosso telefone da editora, é o 31DDD 3357-6550. Boa tarde, Jairo. Tudo bem com você? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos abençoe aí em mais esta oportunidade, né? É isso mesmo. Hoje pedimos desculpa a todos, né? Estamos um pouco afônicos, né, Sônia? Isso. Mas isso faz parte da vida, né? Faz, graças a Deus. Sinal que tem garganta, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Já pensou se passasse uma encarnação toda sem problema nenhum, já? Que chato nenhum. Que ia ser. Ah, verdade. Não tem que ter. Tem que ter alguma coisa, né, Sônia? É isso mesmo. Senão, com o que você vai gastar um dinheirinho, né? Tem que comprar um de vez em quando, tem que pelo menos gastar com um remedinho, um trem qualquer, não é? É isso mesmo. É verdade. Jair, Marcelo Rios, no capítulo 8, nos fala sobre o tempo, não é isso? O tempo. Então, vamos ver, continuar vendo a questão do tempo na visão do Marcelo Rios. Ele fala, Jair, que hoje, quando me vejo aqui, lembrando das experiências por mim vividas nas equipes de faxina, percebo quanto tempo foi perdido. Podia ter me aplicado mais, trabalhado e me doado muito mais. Esse é um trabalho que nos cabe em qualquer lugar. Interessante essa colocação do Marcelo, que mostra como que incomoda a gente no plano não físico, Jair. É interessante eu falar plano não físico, né? Porque eu tenho sempre a impressão que o Marcelo está no plano físico. No mundo espiritual, né? Isso, no mundo espiritual. Essa questão da perda de tempo, como isso incomoda, hein? Mas eu acho que isso não incomoda só no mundo espiritual, não. Isso, né? Com certeza. Eu acho também. Que isso incomoda todos nós em todos os lugares, né? A gente... Eu, por exemplo, eu não consigo ficar à toa,
sabe? Eu tenho que estar sempre tendo alguma coisa, alguma responsabilidade, Alguma né, atividade, alguma né? atividade, né, e estar ali ativo, né? Quando eu fico à toa, ou seja, às vezes que eu dou uma deitadinha e tudo, é porque o corpo não está respondendo bem, né? Mas e a maioria das pessoas, né, a gente acostuma a trabalhar desde cedo, né, Sônia? É, Né, assim, eu, desde que eu lembro de mim, né, ainda novo, saindo para a escola cedinho e voltando da escola e tendo que estudar, e às vezes saindo da escola e tendo que sair para vender alguma coisa, né? Então, a gente que foi criado nesse ritmo, a gente jamais consegue ficar ocioso, né? é verdade, é Nem verdade. ver. Ô, Jair, eu também comecei a trabalhar com 13 anos. 13 anos, né? 13 anos É. eu fui trabalhar lá na APAI, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Sei. Que, nossa, foi muito bom para mim. Gratificante, isso, viu? né? Nossa. Eu acho que, assim, às vezes eu fico até questionando. Por exemplo, as pessoas falam comigo assim, você gosta de jogar buraco, né? Buraco é aquele jogo, né? De Acho que cartas. todo lugar, todo mundo joga isso, né? Eu falo, não, gostar eu gosto muito. Então vamos jogar. Eu falo, não vou não. Por quê? Porque a minha consciência, né? Não estou fazendo crítica a ninguém, acho que cada um tem o seu... Cada um é né? cada um. Cada um é cada um e cada um tem o seu direito, né? Isso. Mas eu não consigo ficar numa mesa jogando carta para lá e para cá né, e sem produzir alguma coisa útil. Entende? Entendo. Eu não dou conta, não. É isso mesmo. Nem porque você está jogando ali em termos da vitória e aquela sensação da canastra, disso e daquilo, mas passou, né? Não tem nada assim. E você senta numa mesa de jogo, né? 5 horas, 6 horas ali, passam igual um foguete, né? É igual Passa você igual um contou no foguete. programa da semana passada, Jair, Uhum. do pessoal que tá jogando gamão há séculos, Há séculos, séculos, lá naquela região, né, do mundo espiritual, né? É. Quer dizer, gamão, um jogo antigo, né? E o pessoal lá, até pouco tempo agora, né? Lá jogando o gamãozinho lá, alegre, feliz, né? E você vê que naquele livro lá, o Por Entre as Sombras, né? Aquele senhor lá, que era dono de um meretrício, né? Ele saiu daqui, desencarnou e fundou outro lá, não é? É. E continuou. E a vida continua. Não é? Quer dizer, ele se alterou todo espiritualmente, né? Tudo complicado, mas ele mesmo não se vê, né? Completamente perdido no tempo e no espaço. Não sabe que o tempo mudou, né, Ele Jair? não sabe. E você sabe que esse é o grande perigo, né? Esse é o grande perigo, porque à medida que o tempo passa, você tem que adequar ao tempo, não é? Sim. Por quê? O tempo passa, surgem novos tempos, não é? Novos tempos. Quer dizer, hoje a pessoa pode ter a idade que tiver, mas ela tem que se alinhar com a internet, né? Isso. Com as modernidades, com as coisas aí, né? Com essas novidades sociais, né? Quer dizer, para estar atualizada e para fazer parte, né? Dessa grande movimentação, né? Para fazer esse network, nós temos que nos dedicar e temos que ter muita atenção nele. Por quê? Porque ele torna-se muito importante na construção da nossa teia social, não é? Antes, nós construíamos uma teia social, não é, dentro do bonde, dentro do ônibus, nas feirinhas dos bairros, não é? Indo numa feirinha aqui, numa feirinha ali, construíamos, né, a nossa rede social no açougue, no armazém na padaria, né? Agora, hoje não. Hoje, as redes sociais tomaram uma outra proporção, né? E nós não podemos perder tempo. Não é, Sônia? Isso mesmo. Ô, Jair, você me fez lembrar, outro dia fui chamar uma colega já mais de idade para fazermos caminhada. Uhum.
Aí ela vira para mim e fala assim, não vou não tenho, não vou, eu não tenho essas vaidades não. Aham. Eu fiquei pensando, gente, oh meu Deus do céu, espírita há quanto tempo e tá colocando a vaidade nesta... Tá entendendo, Jairo? Pois é, mas ela não sabe nada de caminhada, né? Que é uma pessoa que põe a caminhada no campo das vaidades, É. não sabe nada de Mas caminhada. eu entendi, nada, Jairo. nada. Eu entendi que ela pensa assim, eu vou caminhar para cuidar do físico, para ficar malhada, então, mas é isso que eu Sei. tava explicando para ela. Sei. Gente, é um benefício, você A tem que finalidade cuidar é do outra, corpo. Você tem que Finalidade é cuidar outra. do corpo. Claro, né? claro. Esse veículo físico é de responsabilidade nossa, né? Isso mesmo. Então, muitas vezes a gente até quer mascara esses sentimentos, já. Justamente. Não é? É verdade. A gente mascara as coisas e entende tudo ao contrário, né? É. Agora, eu que já não gosto nada dessa tal de caminhada, já falei assim, então tá, vão não. Ah, pois é. Então tá, fulano. Não, já que você insiste, não vão não. Não é? Eu gosto de uma caminhada, viu? É. Eu gosto de uma caminhada, ando, e como diz o outro, igual notícia ruim. Né? E faz muito bem, né? É verdade, Faz bem. muito bem. Jair, o Marcelo fala que o tempo é assim. Quanto mais nos ocupamos dele, mais o temos. Interessante, né, essa filosofia Claro. do Marcelo? Quanto mais nos ocupamos dele, mais o temos, né? Quer dizer, temos o tempo, né? Na ocupação, né? Isso. Mas quanto mais nós nos ocupamos dele, apesar de tê-lo na ocupação, nós estamos sempre atrás de novos tempos, né? Isso. Sempre atrás de um outro tempo. É isso mesmo. Quanto mais tomamos gosto por ele, mais gostamos dele. Quanto mais damos importância para ele em nossas vidas, mais importante ele vai se tornando para nós. Até o momento em que começarmos a nos confundir com ele. E assim passamos a entender que somos o próprio tempo. Esse é o Marcelo, né? Nós somos o tempo, né? Isso mesmo. Em nós, isso. ele fala que em nós mora o tempo. Olha só que interessante essa colocação do Marcelo. Somos o passado, o presente e o futuro, reunidos num só instante. E agora? Agora. Ai, que muito legal. É aquela questão que falamos aqui no programa passado, né? O tempo, ele é o espaço, né? Entre dois pontos, né? Entre acontecimentos, balizado entre dois pontos, Isso né? mesmo. Quer dizer, a gente baliza, por exemplo, a nossa idade, né? Pelo dia que consta no nosso registro, né? E o dia atual. Né? Isso mesmo. Assim aprendemos que quanto mais produtivo e engrandecedor for o nosso agora, mais engrandecidos estaremos diante de nós mesmos. O Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Assim é o tempo visto na dimensão cósmica. Todos trabalham, inclusive o Pai. Por aqui, ninguém vive de contemplação beatífica ou de adoração imobilista. Tudo se transforma e se renova, incessantemente. Incessantemente. Sob o beneplácito do tempo e do trabalho. Ele une, né, o tempo com o trabalho. Com o trabalho, Duas realidades que se confundem e se fundem no exercício do bem comum. O trabalho, ele é a utilização do próprio tempo, né? Isso mesmo. Ele é a utilização, ele é que dá utilidade ao próprio tempo, né? É isso mesmo. Aí ele fala agora que, por aqui, temos o pessoal da alimentação. Muitos internos ainda precisam se perceber recebendo alimentação. Eles ressentem da sensação de estarem se alimentando. Ainda não se deslindaram das mecânicas terrenas e não dominam outras formas e outros meios de alimentação. Não seria misericordioso privá-lo de suas necessidades reais, uma vez que possuem as sensações de fome produzida por qualquer corpo mortal. Engraçado que a gente vê alguns comentários no meio espírita, Jade, sobre isso, né? Uns concordam, outros discordam dessa questão da alimentação, mas se a gente vê também, pode perceber também, que à medida que aquela pessoa que chegou lá, no plano espiritual necessitada de alimentação,
com o conhecimento que ela for tendo, com os trabalhos que ela for fazendo nela mesma, essa necessidade vai diminuindo, Vai né? diminuindo, é. No livro A Faxina, um instrutor lá, não lembro o nome dele, ele deixa entrever, assim, nas entrelinhas, né, que a grande alimentação do mundo espiritual é o oxigênio, né? Sim. Ele deixa, assim, isso para a gente perceber. Agora, quando a gente fala alimentação no mundo espiritual, a gente fala muito mais de uma necessidade de alimentar, né? Sim. A gente fala muito a gente fala muito mais de individualidades com necessidade de alimentar do que propriamente uma alimentação. Não é? É isso mesmo. E lógico, da mesma forma em que essas pessoas que são viciadas, né, em tabaco ou viciadas em bebida, não é? Que elas no mundo espiritual, elas criam lá os seus copos, os seus cigarros, ou não é? Isso. Essa pessoa que ainda não tem o esclarecimento necessário, não é? Quando ela sente, né? Porque ela própria produz a sensação de fome, não é? Isso. Então, essa sensação de fome, muitas vezes, não é? Faz com que ela veja, né? Sendo servida a ela ou ali disponível, né? Algumas coisas que ela gostava durante a sua passagem pelo mundo físico. Agora, não quer dizer que aquele alimento maciço, né, aquele alimento bruto, esteja ali disponível. Isso. Né? Uhum. Eu acho que se faz muita celeuma em cima de uma coisa muito simples. Muito simples, isso mesmo. Não municiá-los da alimentação devida poderá gerar até um processo de inanição psicológica, com gravíssimos desdobramentos futuros, muito próximos dos resultados da anorexia. Olha que interessante, né? A pessoa, ela se convence que ela precisa alimentar, não é? E ela não se percebe alimentando, não é? Ora, ela aliás, inconsciente não, inconscientemente, ela sabe que, né, fisicamente, não alimentando, né, você tem uma série de desgastes, né? Uhum. Então, esses desgastes que ela estava acostumada a saber e a entender no campo físico, ela repassa isso para o mundo espiritual também. Né? E ela passa espiritualmente a sentir esses efeitos, né, nas tessituras do perispírito. É isso mesmo. Assim, maravilhosas refeições são servidas nos horários de praxe. O mesmo ritual das comunidades terrenas, dos almoços, jantares, dos lanches, tudo para que nenhuma condição venha a ser entrave aos processos de tratamento. Uhum. Os alimentos são formas fluídicas, previamente elaboradas em nossos laboratórios. Engraçado, já imaginou uma cozinheira lá no laboratório fazendo uma comida fluídica? E tem isso, tem uma engenharia, né, alimentar. Tem. O mundo espiritual, ele é muito pródigo, né? Ele tem uma produção muito grande. Né? Às vezes, é um negócio muito bacana, sabe, Suane? Você vai nessas fábricas, né, de sucos, né? Sim. E você vai visitar. Eu conheci uma vez uma fábrica chamada Arosuco. Uhum. E você vê uma diferença muito grande, né, entre o que é gosto, né, sabor e cor, né? Como? Gosto, o sabor e a cor, né? Gosto e sabor? O gosto, assim, picante, menos picante, Entendi. né? Então, eles servem pra gente, por exemplo, uma limonada, né? Assim, uma delícia de limonada, mas roxa. Entendeu? Por quê? A cor é diferente, né? O aromatizante é diferente do corante, né? E o acidulante, né? Uhum. Ele é um outro item em tudo isso, né? Então, se no mundo físico existem essas prodigalidades, né? Essas arrumações todas, cada um mais interessante do que o outro, né? Quanto mais no mundo espiritual, né? Uhum. Você vai no supermercado, você tem seu carro, você pode comprar um cheirinho, né? Aqueles, né? Aquele cheirinho, aquele que a gente coloca no carro, com cheiro de carro novo, não é?
Não tem? Tem. Né? Cheiro de Tem. carro novo. Você coloca no seu carro, ele fica cheirando como assim, um carro que saiu de fábrica, né? É. Quer dizer, então, alguém conseguiu, né, produzir, né, aquela essência, É. não é? E, ora, se isso se faz no mundo físico, né, o que dirá no mundo espiritual? É que esses odores já têm toda a forma sintética. Toda que- forma, tem tudo lá, né? Eles, né, vamos dizer, você vê lá alguma coisa assim, né? Você vai, às vezes, sentir ali aquele gosto ou aquele cheiro, né? De um arrozinho bonito, isso e aquilo, né? Você vai ver tudo ali. Só que aquilo ali não existe. É. Não é? E interessante como que o odor nos traz lembranças, né, Nossa Jairo? Senhora! É muito Nossa. interessante isso. É. Você vê que a nossa amiga Sheila, né? Sim, Uma das características de Sheila é o perfume, de rosas, né? né? É o perfume. É. Agora, ela, vamos dizer assim, ela não anda com buquê de rosa para cima, para Não. baixo, lá, traz as rosas, que vamos pular com as rosas aqui na reunião. Não é? É isso Traz mesmo. as rosas. É igual alguém falou comigo assim, eu falei, mas isso. Aí eu falei, nossa, que roseira bonita, que não sei o quê. A pessoa falou assim, mas aqui ninguém não pode tirar uma rosa. Eu falei, por quê? Esse jardim é de Sheila. Eu falei, ai meu Deus, Sheila tem que cuidar de jardim agora. Isso vai dar um trabalho para ela danado. Para ela poder sintetizar o perfume. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Caros ouvintes, é com grande alegria que tomamos conhecimento da inauguração que aconteceu no dia 26/10 da Rede Mundo Maior. Foi muito bom essa inauguração. Me falaram que os debates sobre os novos rumos da divulgação espírita através do audiovisual foi muito legal. Isso tudo só é possível com a participação de vocês através do Clube Amigos da Boa Nova. Olha só o seu esforço em colaborar sendo visto aqui na criação dessa Rede Mundo Maior. Participem, pessoal. Vale a pena participar do Clube Amigos da Boa Nova. O telefone é o 0800 12 18 38. E nossos parabéns aqui a todo mundo da Fundação Espírita André Luiz, da Rádio Boa Nova, por mais essa Rede Mundo Maior. Que Jesus abençoe e que esse trabalho desenvolva trazendo mais notícias espíritas, mais trabalhos na área espiritual. Conheçam a Rede Mundo Maior. Jairo, nós estávamos falando sobre a questão da alimentação, não é? Isso. E você citou, Jairo, sobre aqueles companheiros do livro A Faxina, Isso. né, que lembra que tem aquela comunidade que vivia bebendo. Bebendo. Então, eles mesmos plasmam isso, né, Jairo? Isso, A necessidade do álcool é tão grande para eles que eles conseguem plasmar. Não é que aquilo ali existe, né? Não é que aquilo ali existe. É o que você colocou aí e que muita gente não percebe. Uma coisa é a realidade, outra coisa é a plasmagem. Isso, não é? Porque a plasmagem é uma construção da mente. Isso. Né? Mas que não se efetiva como realidade. Sim. Não é? É isso mesmo. Ô, Jairo, engraçado que a gente tem muito pouco domínio das questões mentais, né, Jairo? Justo. Como que é importante... se a gente pensar bem, esses companheiros que conseguem plasmar a bebida, que é uma coisa que não vai fazer bem para eles, olha só, como que a gente pode usar a mente em nosso benefício, né? Podemos usar a mente em nosso benefício, né? Isso a mesmo. mente, ela é extremamente poderosa, né? Na medida em que nós passamos a acreditar em nós, né, em nossa capacidade de realização, nós nos tornamos pessoas imbatíveis, né? Isso. O grande problema é que nós não acreditamos em nós mesmos. Isso mesmo. Né? Nós queremos ter fé em Deus, fé em Jesus, fé nisso, fé naquilo, não é? Mas fé em nós não temos. E, ô, Jairo, a gente vê que
público hoje em dia cada dia mais lê livros de autoajuda, justamente. Né? Mas eles não incorporam aquilo que leem no seu cotidiano. Aliás, uma das bibliografias mais vastas que nós possuímos é a bibliografia de autoajuda. Sim, não é? Sim. E, comprovadamente, se autoajuda, né? Se esses livros de autoajuda resolvessem o problema, nós não tínhamos problema nenhum, né? Principalmente os Estados Unidos, porque é um consumidor, consumidor e um produtor em potencial de obras de autoajuda. Isso. Não é? Agora, não adianta, não é, você ler e tudo, se você não construir dentro de você uma confiança, né? Um estado inabalável de fé. Isso. Não é? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela me trouxe o seguinte problema, que todos os dias de manhã ela vai para o trabalho dela como se e vai naquela tristeza, né? Então eu disse para ela o seguinte: então você está parecendo o boi quando vai para o matadouro, né? Dizem que o boi fica triste, né? Porque vai ali é como se ele fosse para matança, né? Ele falou assim: ih, rapaz, é isso mesmo, todo dia cedo eu vou, mas olha, eu chego lá e fico doido para ir embora, né? Eu falei, sofrimento, gente. Ué. Né? Eu falei: olha, meu amigo, você vai acabar prejudicando a sua saúde, sofrendo alguma coisa grave, né? Por falta de, né? Por conviver com essa coisa que te desagrada tanto. E diga-se de passagem, é uma pessoa de uma formação de nível superior, né? E que trabalha num escritório, até um escritório renomado, né? Mas ele não gosta do trabalho que ele faz, entende? Ele não gosta da formação que ele tem e não gosta do trabalho que ele faz. Então, aí conversando com ele e tudo, eu já o conheço há mais tempo, e eu sei que ele gosta de fazenda, né? Ele gosta de boi, cavalo, né? E tudo. Aí, e para quem gosta desse trabalho, ficar dentro do escritório deve ser um martírio. Não tem condição. Né? E é uma pessoa que ela gosta de ser livre. Né? Aí eu, falando com ele, eu disse a ele o seguinte, falei: olha, eu acho que você deve buscar o caminho dos concursos, né? Você busca o caminho dos concursos, entra numa área boa, uma área que você tenha liberdade, isso e aquilo, e aí, né, você vai acertar suas coisas, porque a remuneração de onde você estiver concursado vai te permitir, não é, cuidar destas outras coisas, não como necessidade de sobrevivência, mas como um hobby, né? E aí ele gostou demais da ideia e aquele negócio todo, mas a hora que estava tudo quase alinhavado, ele falou assim: mas eu acho que eu não dou conta. Pode um trem desse? Eu acho que eu não dou conta. Eu falei: mas por quê? Isso é muito concorrido. Eu falei: uai, você é mais um concorrente. Se todo mundo dá conta, por que você não vai dar conta? E aí fui trabalhando com ele essa questão, né? Ora, aí ele saiu de lá convencido que ele daria conta. Ora, se você não se convencer que você é suficientemente forte, não é, para buscar e para atingir os seus objetivos, não é? Você pode fazer igual a avestruz, enterrar a cabeça no buraco, não é? Por quê? Ora, se você começar a não acreditar em você, você é mais um daqueles que vai passar a vida na vala comum. Não é? Isso mesmo. O que é a vala comum? É aquela pessoa que nasceu, viveu, morreu, né? Mas nunca produziu nada de especial. Não é? Agora, para que isso aconteça, é necessário que você trabalhe com você essa autoconfiança, essa fé, né? Esse acreditar que as coisas são possíveis, né? E os pais,
Eles dão os filhos os melhores brinquedos. Hoje você vê criança aí pequenininha, com iPod, iPad, ai não sei o quê, né? Ai, né? E tem ai de tudo quanto é jeito, né? E os meninos brincando e isso e aquilo. Mas os pais, eles não se preocupam em dar aos seus filhos uma personalidade vencedora. Ah, não é? Sim. Ou seja, eles não se preocupam em levar os seus filhos à autoconfiança. Não é? Isso mesmo. Não é a autoajuda, é a autoconfiança. Seres que sejam confiantes de uma forma que eles estejam preparados para enfrentar desafios e obstáculos e que eles tenham certeza que será possível vencer, né? Quer dizer, aí sim você produz campeões. Não é? Ô, Jairo, outra coisa que a gente que ajuda muito é você estabelecer metas para você. Claro. Né? Mesmo que hoje eu quero ser um pouco melhor. Eu gosto muito daquela frase do Seixas Noé. Por hoje, eu não vou fazer aquilo que me desagrada. Isso. Né? E assim por diante. Eu gosto demais da conta disso, de hoje eu vou ser melhor. Justamente. Acorda e fala, hoje eu vou ser melhor. Aquele ponto fraco que a gente tem, a gente vai falar assim, hoje isso não vai acontecer. Hoje eu não vou cair. A gente vai melhorando, né? Aos pouquinhos aqui, empurra daqui, empurra dali, né? E, de repente, você, né, almeja um emprego melhor, de repente você almeja uma faculdade, de repente você almeja um curso, de repente você quer comprar um carro, de repente você quer comprar isso, quer fazer aquilo, quer viajar, não é? Ora, mas se você não acreditar que as coisas são possíveis, elas nunca vão ser possíveis. É isso aí. Voltando aqui na questão da alimentação, o Marcelo Rios fala que os alimentos são formas fluídicas e são elaborados num laboratório com um trabalho diuturno de nutricionistas, químicos, e que imitam com ampla perfeição as texturas e sabores e aromas conhecidos nos ciclos terrenos, que são apreciados por todos. Sei que o amigo leitor há de perguntar nesse instante, existe carne? Marcelo fala, sim, existe. São formas de carne muito mais saborosas que as existentes nos ambientes terrenos. Isso quer dizer, então, que nós vamos poder fazer um churrasco, já? Vai. Aí não falou não, né, Sônia? Aí não falou não, mas... Isso é por minha conta? Por sua conta, né? Aí ele falou que até muito mais saborosas, muito né? mais saborosas. Agora, também não implica que essa carne seja carne e que esse sabor seja sabor verdadeiro, né? Vamos brincar assim, isso é um engano bobo, viu, Sônia? Ô, já, só de não ser a sopinha, já tá bom, já bom já demais. pode comer uma carne. Eu fui no lugar, sabe? Passando por algum lugar, e eu encontrei lá aquele mingau de milho verde. Sim. Sabe? Bom. Não é? Um negócio eu assim gosto bom. muito de mingau de milho E aí eu comi aquele mingau de milho verde, mas estava fininho, parecendo um doce de leite. Sabe assim? Sabe Sim, assim, um sim. fininho. Mas gostoso. Aí eu falei, gente, mas como que esse pessoal faz esse mingau de milho verde tão gostoso desse jeito, né? E aí eu tenho uma paciente que é desse lugar, e aí eu perguntei para ela, né? Eu falei com ela, ô Marília, como que aquele povo lá faz aquele mingau tão gostoso daquele jeito? Aí ela falou, você comeu aquilo? Eu falei, comi, ué, já até deu um pulo para trás, né? Eu falei, comi, ué. Eu falei, pronto, né? Eu já fiquei... Agora vem a notícia ruim. eu falei, pronto. Você sabe o que é o diabo do negócio, O Ana? quê, Jô? Abóbora com aroma de milho. Oh, Nossa, mas aquilo me deu uma raiva. Jair, mas você gostou, Uai, por que deu mas raiva? Você uai, se sentiu enganado? Eu queria milho mesmo, mãe. Agora, pode um trem desse, Sônia? É muito doido. E ela falou comigo assim, só você que não percebe que não está no tempo de milho. Eu falei, verdade. Não, mas mesmo. isso não é verdade. Milho já tem um ano inteiro. Você é boba. Milho é... E aí depois eu passei lá e
e falei com a mocinha que serve lá, Eu não quero de né? abóbora. Eu falei, eu quero mingau de milho verde. Não mingau Mas de eu quero de abóbora. milho verde, não quero de abóbora, não. Aí ela ficou olhando pra mim e foi baixinho e falou assim, então não tem, não. Aí eu falei, desgravado, né? Tá doido, é? Santo Antônio. Que Ô, é isso? Jário, e eu falo que milho é um alimento abençoado, Gostoso, né? Porque tudo com milho é gostoso. Eu É gosto verdade. demais de milho. Eu não gosto, não, desse. Eu gosto do mingau do milho verde, né? Mas é aquele negócio de pamonha, esses trem, eu gosto, não. Há uma coisa que em Minas não tem, em São Paulo tem maravilhosamente. É um angu, Jairo, que eles pertem o angu e fritam. Angu frito, eu já vi. Gente, mas aquilo é bom gostoso demais. Mesmo, gostoso. Minha mãe fazia angu frito. Eu não conhecia, não. Via conhecer em São Paulo. Minha mãe fazia angu frito. É uma delícia mesmo. Nossa, é muito bom. Uma Eu delícia. gosto de tudo que tem milho, eu gosto. Não, milho é bom. Mas a gente agora, eu passo nos lugares, vejo aquele mingau de milho verde lá vendendo e eu gosto muito. Mas às vezes a desconfiança não me autoriza a comprar. Ô, Jair, sabe aqueles carros que passam vendendo pamonha? Sei. Pamonha. Pamonha. Será que é pamonha mesmo? Será que é o milho, gente, abóbora? Um amigo meu chamado Zizinho, sabe? Me passou uma mensagem assim, passou umas pessoas aqui na rua te gritando, gritando, e eu fiquei sem saber se falava onde você mora. Aí eu pensei assim, gente, quem que tá me gritando alto lá no meio da rua? E aí fiquei preocupado, sabe? Liguei para minhas filhas e falei assim, diz que tem alguém me gritando no meio da rua aí, e minhas meninas ficaram preocupadas, aquele negócio todo, né? Aí eu liguei pro Zizinho, sabe? Falei, ô Zizinho, que eu tô preocupado com essa pessoa me chamando aí, você não sabe quem que é, não? Ele falou, não, passou aqui gritando pamonha. Quase que eu bati nele. Ai, meu Deus, quase que eu bati no Zizinho e eu já tinha colocado as meninas sobre alerta e tudo aí, preocupado. O que tá acontecendo aí? Alguém tá me gritando. Alguém tá me gritando lá, pamonha. Oh, meu Deus. O povo já não sabe como que eles... O que eles fazem para encher o saco da gente, né, senhora? Nossa Senhora. É muito divertido esse povo. O povo é divertido. Muito. Acho que eles passam o dia inteiro tramando alguma coisa, né? Não, eu ri tanto ontem, Jário. Eu lendo aquelas piadas do Facebook. Sei. Assim, da novela das 9, né? O Tufão só vai descobrir que é corno quando a novela passar, não vale a pena ver de novo. É uma criatividade o povo, né, verdade. gente? É uma criatividade. O povo, e isso é muito bonito do brasileiro, muito, né? Muito mesmo. Muito eu bonito. acho que é só aqui no Brasil que esse povo tem esse... É muito bonito essa espontaneidade, né? Mesmo. Essa maneira alegre de ver as coisas, de transformar as coisas, né? Eu acho que isso é um ganho muito grande do brasileiro. Que ótimo. O nosso amigo Raimundo lá do Juazeiro. Raimundo. Eu morro de rir com as postagens dele. Ele é muito legal. Sou Raimundo, né? Um abraço, né, pro Sr. Raimundo, né? Isso. Lá da Federação Espírita, né? Isso. Gente boa. O Marcelo fala, mas nosso irmão leitor, sei que irá perguntar, mas Marcelo, você ainda utiliza desse tipo de alimentação? Não, mas já precisei. À medida em que vamos nos aprimorando e nos integrando no campo fluídico em que nos localizamos, avançamos em trabalho e passa automaticamente a existir um processo de sutilização natural. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Justamente. Que à medida que a pessoa vai se integrando lá no núcleo ou qualquer outra parte no mundo espiritual, né? Essa sutilização acontece naturalmente. Sim. Né? Isso é um processo lento e gradativo, né? É a mesma coisa daquele nordestino que muda para São Paulo, não é? Ele muda para São Paulo. Nos primeiros, talvez 2 anos aí, ele vai ficar procurando em São Paulo onde tem aquelas comidinhas que era natural para ele lá
do Nordeste, ó, não é? isso. E ele vai procurar onde tem uma buchada, onde tem não sei o quê, né? Tem isso, tem aquilo. Mas à medida que ele vai se tornando um cidadão paulista, né? Ele vai largando isso para trás e vai buscando novos níveis de alimentação. Vai incorporando vai incorporando os hábitos da cidade. Isso, né? A grosso modo, né, a gente pode ver a coisa dessa forma também, né? É isso mesmo. E é uma coisa natural, né? Natural, Você natural. chega com a preocupação de ter a mesma vida que você teve no outro lugar. Justo. Mas à medida que você vai ali passando a conviver na cidade, na outra cidade, as coisas acontecem naturalmente. É a mesma coisa, assim, você começa a frequentar um centro, né? Você começa a frequentar um centro espírita. Quando você começa, você leva para ali, você fica meio deslocado e tudo, porque você chegou ali com os hábitos da casa que você frequentava anteriormente, né? Isso. À medida que o tempo vai passando, à medida que o tempo vai correndo, né, você vai deslocando os seus hábitos para aquela instituição nova que está te acolhendo, né? E deixa os velhos hábitos para trás. Isso não mesmo. É? É isso mesmo. É a mesma. A mecânica é a mesma. Né? Uhum. Então, é claro que a gente vai sentir a diferença no desencarne, da passagem para o outro plano. Justamente. Mas eu acredito, Jari, que isso é de pessoa a pessoa, é claro, mas aquilo a gente já vai incorporando a essa nova vida. Justo. Né? Vai incorporando, isso, vai se incorporando. adaptando. E outra coisa, os velhos hábitos, eles vão desaparecendo de forma imperceptível. Né? E o melhor remédio, a melhor coisa é o trabalho para isso Justamente. tudo, né? Para isso ser um sucesso. Trabalho é o caminho. Ô, Jari, terminamos mais um programa. Graças a Deus é só. Isso, e semana que vem estamos de volta com vocês, queridos Deus ouvintes. quiser. Um grande abraço a todos.